Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o mistério da união mística de Deus com o ser humano. Jesus mesmo vai dizer e vai rogar ao Pai do céu por cada um de nós. E ele diz: não rogo por esses discípulos, ou seja, por aqueles apóstolos, mas rogo também por aqueles que virão a conhecer a Deus através deles, através da palavra deles. Assim também, nós precisamos nos reconhecer dentro desta oração, porque nós também somos chamados a exercer esse grande mistério de vida e de união divina, onde nós começamos a participar da vida do próprio Deus, e participando da vida do próprio Deus, nós nos tornamos capazes de permitir com que Deus se manifeste através da nossa vida. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vamos ver algumas coisas muito importantes dentro do texto sagrado. E ali nós vemos que Jesus, rezando ao Pai, diz: eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Veja que Jesus aqui, ele nos dá um ensinamento. Ele diz para que sejam um, eu neles e tu em mim. Ou seja, nós temos a nossa união mística com o Filho, na medida em que nós vamos imitando a Jesus Cristo, imitando, tornando o Evangelho encarnado na nossa própria carne. Essa é a união mística com o Filho de Deus. E a partir dessa união mística com o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos no Filho. E assim nós também temos essa união mística com o Pai do céu. Quando nós começamos a nos sentir filhos verdadeiros de Deus, quando nós começamos a realmente entender o significado dessa filiação divina, ou seja, aquilo que é a essência de ser um filho de Deus, porque aquele que se faz filho reconhece que há um Pai que está nos céus, reconhece que Deus é o nosso Pai. E nós precisamos entender justamente isso, para que a obra de Deus se manifeste e se realize na nossa vida.
essa obra onde nós vamos imitando a Cristo, colocando o Evangelho encarnado na nossa própria vida, nas nossas próprias atitudes. Depois nós nos unimos ao Pai do céu, porque vamos cada vez mais parecendo como filhos de Deus. E essa filiação divina é uma participação da vida do próprio Filho de Deus, porque uma vez que estamos unidos a Jesus Cristo, sendo filhos no Filho, nós seremos também e sempre seremos esses filhos do Pai do céu. A terceira experiência mística, de união mística, é com o Espírito Santo. E essa experiência se dá através daquilo que é a obra missionária da Igreja. Porque nós começamos a ter uma verdadeira experiência mística com o Espírito Santo na medida em que nós nos colocamos a serviço da salvação das almas, porque é o Espírito Santo que faz transbordar da nossa vida, as graças que Deus nos concede. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vamos ver que depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, foi que eles saíram para evangelizar. Por isso que a verdadeira experiência mística com o Espírito Santo se dá na missão. Porque uma vez que nós confiamos em Deus, no Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos conduzindo aonde Ele quer, assim como Ele conduzia o Filho de Deus, Jesus Cristo, nessa terra, nós vamos sendo levados por Ele para que possamos realizar essa grande obra de anúncio do Evangelho, da Boa Nova. Por isso que Jesus ele quer e nos exorta a essa união mística, porque essa união mística ela nos leva ao discipulado para que possamos depois adentrar num processo de amizade e depois esponsalidade, para sermos almas esposas do próprio Deus, para que assim nós possamos ser dóceis ao transbordamento da graça. Esse transbordamento se dá na missão, na obra missionária, porque o transbordamento nada mais é do que aquilo que sobra em nós, aquilo que transborda em nós, toca a vida dos nossos irmãos. Ou seja, se o Evangelho de Cristo transbordar da nossa vida em verdadeiras atitudes, nós estaremos cumprindo o propósito desse grande mistério da vida cristã, que é essa união mística com o próprio Deus, participando da sua vida, mas também da sua missão. Assim nós vamos perseverando e caminhando cada vez mais nesse processo de maturidade espiritual, nesse processo de crescimento cada vez maior, nessa experiência diária daquilo que é a verdadeira vida cristã, uma vida que nos proporciona uma experiência viva com Deus, não uma experiência ilusória ou fantasiosa ou emocional, mas uma experiência de verdadeira convicção em Jesus Cristo, para que possamos ser um com Ele e possamos ser um com a humanidade, para que assim, sendo um só corpo e uma só alma, possamos caminhar perseverantes rumo à glória eterna, ao reino dos céus, à união com o próprio Deus na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.